O mês de setembro foi um dos piores meses dos últimos 2 anos para o principal índice de fundos imobiliários, o IFIX. No consolidado, nenhum segmento escapou da queda, inclusive os fundos de papel, que vem sendo o melhor segmento do ano. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês como foi o desempenho da nossa carteira recomendada e se nós vamos fazer alguma alteração nas nossas recomendações. Vamos lá! Olá, pessoal. Eu sou a Carolina Borges, analista de fundos imobiliários e head da AKI Research. Como sempre, eu trago para vocês aqui todo início de mês a atualização da nossa carteira, como que foi nossa carteira de fundos imobiliários no mês passado, quais foram os principais motivadores pelo bom desempenho ou pelo mau desempenho e também se nós vamos realizar alguma modificação importante na carteira. Como vocês podem ver aqui no nosso relatório mensal da carteira, todos os segmentos apresentaram queda no acumulado do mês de setembro. Inclusive, os fundos de papel, que vêm apresentando o melhor desempenho ao longo desse ano de 2024, não escaparam da queda de mais de 1% ao longo do mês de setembro. É válido destacar que a gente vê aqui segmentos como lajes corporativas caindo quase 5% no acumulado de setembro, e se nós olhássemos todo o desempenho ao longo desse ano de 2024, a gente ia ver um resultado ainda pior em termos de valor de mercado. Bom, mas vamos passar pelos motivos. O que é que vem motivando toda essa queda no mercado de fundos imobiliários? Nós tivemos no último dia 18 de setembro a chamada super quarta, com decisões sobre taxa de juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E aqui o ambiente doméstico foi na contramão do que vem acontecendo lá nos Estados Unidos. Enquanto o Fed promoveu corte de 50 pontos base lá na taxa de juros americana, aqui no Brasil o nosso juros, a nossa taxa Selic, subiu. Se você acompanhou o vídeo do mês passado, eu vou até deixar um card aqui, você vai ver que eu comento sobre a possibilidade de aumento da taxa Selic nessa última reunião do Copom. No entanto, eu também falo sobre a possibilidade desse aumento não ser tão ruim assim, caso ele viesse acompanhado de um arrefecimento ao longo de toda a curva de juros futura. No entanto, não foi isso que nós vimos. Nós vimos sim um aumento na taxa Selic, nessa taxa de curto prazo, mas também os juros futuros aumentaram, subiram consistentemente depois da reunião do Copom. Tanto é que se você abrir o site do Tesouro Direto, você vai ver uma das nossas referências em que nós utilizamos aqui para a precificação dos ativos de renda variável, especificamente para os fundos imobiliários, que são as NTNBs ou Tesouro IPCA+. O cupom desses títulos públicos está sendo hoje algo em torno de 6,5%, que é um patamar bastante elevado e faz com que a taxa de desconto aumente. Com isso, o valor de mercado dos fundos imobiliários tende a cair, ou seja, o mercado exige um dividend yield, ou seja, o mercado exige um retorno em proventos, o famoso dividend yield, mais elevado do que ele conseguiria correndo menos risco, como é o caso dos títulos públicos. Se o operacional dos fundos imobiliários segue constante, para que esse retorno seja mais elevado, é necessário comprar essas cotas mais baratas. É isso que o mercado tem feito com os fundos imobiliários, tanto de tijolo e até mesmo com os fundos de papel. Bom, e daqui para frente o que é que a gente espera? Nós esperamos sim um ciclo de alta na taxa Selic agora até o começo de 2025. O nosso cenário base aqui, inclusive, projeta uma taxa Selic em 12,5% no começo do ano que vem. Então, dado que o nosso cenário base mudou, nós também iremos alterar a nossa carteira recomendada. Fique com a gente aqui até o final do vídeo que eu vou falar especificamente as alterações que nós vamos fazer. Mas antes disso, eu vou trazer aqui para vocês o desempenho da nossa carteira, tanto consolidado quanto por ativo. Perceba que tivemos uma queda grande ao longo do mês de setembro, nossa carteira acompanhou e fechamos o mês aí com quase 2,5% de retorno negativo. E aí a gente entra no nosso detrator do mês, que foi justamente um FOF. É o FOF Becia, que caiu mais de 7,5% no acumulado de setembro. A gente sempre comenta aqui que os FOFs eles acabam reagindo de maneira mais agressiva do que o IFIX, só que essa queda do Becia foi bastante elevada. E quando a gente olha o que pode ter motivado esse movimento, nós temos que olhar tanto para os pares, ou seja, para os outros fundos de fundos, e também para como está posicionada a carteira do Becia 11. Primeiro ponto, a gente percebe que o Becia ele tinha conseguido um bom retorno ao longo de 2024, de maneira que o seu desconto frente ao valor patrimonial estava menor do que os demais FOFs na média. E aí, geralmente, nós temos duas saídas.
ou os demais FOFs acompanham esses que tenham carteira bastante similar ou que tenham estratégia bastante similar, eles acompanhariam essa valorização, ou o BCIA ia buscar o retorno à média, ia regredir a média de mercado. E aí estamos falando aqui de ativos comparáveis. Nós vimos que aconteceu, foi a segunda opção, agora o BCIA já negocia com retorno, agora o BCIA já negocia com um deságio frente ao seu valor patrimonial de torno de 12%, e temos o segundo fator também. O segundo fator que a gente tem que olhar é a composição de carteira. A gente comentou aqui que a nossa estratégia de alocação no BCIA 11 sempre foi expor a carteira a lajes corporativas, mas de maneira indireta. Ou seja, eu estou comprando essas lajes corporativas já com desconto frente ao seu valor de mercado através do veículo fundo de fundos. Isso porque a carteira do BCIA 11 tem, até o momento que eu gravo esse vídeo, cerca de 23% de alocação em boas lajes corporativas, em boas teses de escritórios, localizações importantes, localizações relevantes, lajes que estão ocupadas ou que têm potencial de aumento de ocupação ou mesmo até de aumento de receita. No entanto, com todo esse cenário que nós traçamos aqui, a gente viu que o horizonte de maturação dessas teses acabou se estendendo. Tanto é que o segmento de lajes corporativas é um dos que mais vem sofrendo ao longo de 2024. E agora o mercado precifica isso também dentro da carteira do BCIA 11. Por outro lado, quando a gente considera que os contribuidores positivos do mês e no final das contas também do ano são os fundos de papel. Aqui a gente está falando do KNSC e do BTCI especificamente nesse mês de setembro. Bom, então vamos lá, vamos para as alterações que nós vamos promover na carteira. A primeira alteração vai ser justamente a diminuição de exposição ao BCIA 11. No caso, a nossa estratégia aqui é diminuir a exposição da carteira aos FOFs. Como a gente tem esse cenário de juros mais elevados, de aumento de juros até o começo do ano que vem, a gente entende que é melhor posicionar a carteira com mais cautela nesse sentido. Com isso, nós vamos diminuir nossa exposição de 7,5% para 5%, e esses 2,5% irão para o GARE 11, que é um fundo híbrido gerido pela Guardian. A gente já comentou, tem entrevista aqui no canal com o time de gestão. Esse é um fundo que ele possui contratos longos, contratos na modalidade atípica, e apesar da alavancagem, as despesas e as receitas são bem casadas, de modo que a gente consegue ter uma boa previsibilidade de renda no GARE 11. Nesses momentos de incerteza, o ideal é que a gente busque justamente essa previsibilidade de renda. Então, nós vamos aumentar nossa exposição ao fundo da Guardian. Bom, a segunda alteração vai ser a saída do CPTS para a entrada do SPXS11. O CPTS está na nossa carteira há cerca de 1 ano e meio, e o perfil do CPTS é de uma carteira um pouco mais arriscada e menos líquida no âmbito de cotas de outros fundos imobiliários, e uma carteira um pouco mais high grade, ou seja, com uma nota de crédito mais elevada na parte de fundos de papel. No entanto, o CPTS ele tem uma alavancagem ali via operações compromissadas que vai sendo detratora de resultado do fundo no seu consolidado. Por isso, nós vamos promover uma alteração e vamos comprar o fundo multi-estratégia gerido pela SPX. Ele também, a gente classifica aqui como fundo de papel, porque ele tem posições líquidas ali dentro, ou seja, ativos que são negociados em ambiente de bolsa, como cotas de outros fundos imobiliários e ações do mercado imobiliário, e também CRIs, ou seja, aquela parte que seria equivalente aos fundos de papel. A gente gosta da gestão, nós vemos um bom carrego ali na carteira e uma qualidade bastante interessante em todo o seu portfólio. E por fim, nós vamos encerrar nossa posição em HGPO11 com um retorno acumulado de mais de 30% desde nossa recomendação, para comprar mais um fundo de papel para a carteira. O fundo de papel que está entrando é o RBRY11, e o nosso objetivo aqui é comprar uma carteira que tenha uma exposição forte ao CDI, mas também tenha juro real, ou seja, PCA+, ali dentro. O RBRY, ele reúne essas duas características, ele tem uma parcela relevante do patrimônio líquido em CRIs indexados ao CDI, mas também tem ali uma posição menor, mais importante também em IPCA+. A gente acredita que essas alterações estão justamente tirando um pouco do risco da carteira e nos posicionando de maneira mais eficiente para essa taxa Selic mais elevada, melhorando o carrego da carteira. Com essas alterações, perceba que nós estamos sobrealocados, ou seja, alocados acima da composição do IFIX a fundos de papel,
e também estamos agora mais em linha com o IFIX ali no segmento de FOFs. Já em lajes corporativas, que é onde nós temos um viés mais pessimista, é onde nós temos a nossa menor alocação, inclusive em relação ao IFIX. Então eu te convido a conferir a nossa carteira completa e nosso relatório. Então eu te convido a conferir a nossa carteira completa com todo o nosso relatório de análise e muito mais dados do que eu estou passando para vocês aqui. Você pode acessar o site da AK Research, o cadastro é completamente gratuito e está aqui na descrição desse vídeo. E se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, dê um like aqui nesse vídeo caso você tenha gostado. Isso ajuda bastante o YouTube a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Um abraço e até a próxima.